Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 208 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 também é coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como página.5, no Blue Sky como Rodrigo Casarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Também assine a newsletter da Página 5. Basta se cadastrar no página5.substack.com, link na descrição do episódio. E quem quiser contribuir com uma grana para fortalecer o trabalho, pode assinar a versão paga da News. Além de dicas exclusivas, os assinantes podem participar de encontros virtuais e do clube de leitura da Página 5. Em dezembro, no dia 8, conversaremos sobre uma das escritoras brasileiras mais aplaudidas dos últimos anos, Micheline Verunchik. O livro escolhido é Caminhando com os Mortos, vencedor do Prêmio Oceanos de 2024. Pelas peças e prosas inovadoras que dão voz ao indizível. Foi essa a justificativa da Academia Sueca para conceder o Nobel de 2023 ao norueguês John Fosse. Fui conhecer a literatura do cara na esteira do prêmio e me apaixonei pelo que encontrei. Os silêncios, os mistérios, a sensação de estar diante de algo realmente grandioso. Desde então, pensava em fazer um episódio sobre a obra de Fosse. Pois bem, o momento finalmente chegou para fechar a temporada de 2025. Sim, depois desse episódio farei uma pausa. Volto por aqui no começo do ano que vem, mas seguirei pela coluna, pela newsletter, pelas redes sociais. O convidado da vez é Leonardo Pinto Silva, um dos tradutores do norueguês no Brasil. Foi Leonardo que verteu para o nosso idioma livros como Manhã e Noite, publicado pela Zain, e Brancura, Vai Vir Alguém e Outras Peças, e o fresquíssimo Heptalogia, tidos por muitos como a obra-prima de Fosse, esses três últimos editados pela Fósforo. Se você está ouvindo este episódio logo depois dele ir ao ar, deixe um aviso. Está rolando o Clube do Livro John Fosse, e no encontro do dia 29 de novembro, o próprio Fosse estará presente para um bate-papo mediado por Aline Bey. Deixarei um link com mais informações na descrição do episódio. Agora, fiquem com a conversa com o Leonardo. Leonardo Pinto Silva, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Leonardo, a ideia aqui é a gente bater um papo sobre John Fosse e pensei em começar pelo começo. Como que você começou a traduzir John Fosse? Como foi seu primeiro contato com a obra do cara? Então, prazer estar aqui, Rodrigo. Eu tenho conhecimento da obra do Fosse há muito tempo. Ele chega no Brasil muito atrasado. Ele chega com muito atraso aqui. Mas já era um autor consagrado lá fora, cantado para ser o Nobel de Literatura desde pelo menos 2014, ele só vai ganhar em 2023. Por acaso, eu fui morar na cidade onde ele nasceu. Quando eu fui estudar na Noruega, eu morei exatamente na cidade onde ele nasceu, e por uma grande coincidência, evidentemente naquela época eu não sabia nem quem era John Fosse, mas era natural que eu, traduzindo obras norueguesas, uma hora fosse parar na minha mão, porque é um autor realmente relevante, né? O primeiro contato tradutório que eu tive com a obra dele foi no Brancura, né? Editado pela Fósforo, que foi um livro muito particular, porque ele não nasce como livro, ele é uma peça, né, que fez muito sucesso na Noruega. É uma peça chamada No Coração da Mata Escura, ou algo assim, que é uma frase do livro. Quando o personagem está perdido no meio da floresta, ele fala: estou perdido no meio da floresta, no coração da mata escura, etc. Mas era uma peça. E aquilo é transformado em livro pela editora original dele na Noruega, na véspera do Nobel, quando já se especulava bastante que desse ano não passava. E de fato foi. Não é o meu Fosse favorito, devo te dizer,
mas eu reconheço nele, já num livrinho, é um opúsculozinho, né, 60 páginas, uma noveleta, eu já reconheço ali as qualidades que fizeram ele acabar ganhando o Prêmio Nobel de Literatura e ser esse autor consagrado e tal. Não vamos esquecer que o Fosse é, antes de tudo, um dramaturgo. Ele faz um sucesso muito grande como dramaturgo antes de fazer um sucesso como prosista ou como poeta, né? Mas aí foi esse o meu primeiro contato. Evidentemente que eu fiquei tão espantado quanto qualquer leitor que depois acaba se encantando com a prosa dele. Você, o primeiro contato já foi para traduzir, então, mesmo você tendo morado na Noruega, você não era um leitor do Fosse antes? Não, eu não era, e eu tinha visto uma peça dele, acho que foi o Dia de Verão, e ele já, antes de chegar aqui, direto da tradução, em tradução direta do original, ele já tinha sido traduzido. Melancolia foi lançado pela Laúde de Tordesilhas, acho que em 2015, mas em tradução indireta. O tradutor do norueguês não pôde completar o trabalho, e o Rondinelli, esqueci o nome do tradutor, acabou fazendo do alemão, em tradução direta. E as peças dele já tinham sido encenadas no Brasil, também em tradução indireta, do inglês. A Cláudia Santos Cruz fez algumas dessas traduções e encenou. Então, o público brasileiro já devia ter tido algum contato com ele, mas era uma coisa muito, muito satelital, né? Não era o grande corpo literário dele, né? Eu tinha visto essa peça, mas nunca tinha me aventurado a ler o Fosse. Não é o meu, não era, né? Porque agora obrigatoriamente mas não era a minha literatura de preferência, né? Esse é um ponto interessante, porque faz um tempo já que eu vinha com a ideia de gravar um podcast sobre o Fosse. É um autor, o primeiro livro que eu li dele foi ali logo depois do Nobel. Eu li, não sei se primeiro foi o É a Alice ou o Brancura, o É a Alice que saiu pela Companhia das Letras, com tradução do Guilherme da Silva Braga. Mas eu li os dois ou no mesmo dia, ou eu li um no dia, o outro no outro, para escrever uma coluna na segunda-feira. O Nobel foi na quinta, como sempre é. Logo depois já escrevi a respeito. E ali foi o autor que me arrebatou. Foi um autor que me encantou, assim, logo de cara. Muito mais pelo Brancura, inclusive. O Fosse tem uma coisa do mistério, do inefável, que é uma coisa que me pega demais. E desde então eu venho acompanhando as coisas que vêm saindo do Fosse. Eu não leio norueguês, leio muito menos o norueguês na vertente norueguesa do Fosse, daqui a pouco a gente entra nisso. Quer dizer, muito menos não, porque eu não leio nenhuma das duas absolutamente, então não é que eu leio menos uma do que a outra, não leio nada. Eu vinha com a ideia já de gravar em algum momento um podcast sobre o Fosse, mas quem chamar? E às vezes tradutores podem ser legais que conhecem a obra da pessoa, mas um tradutor não é necessariamente um admirador da obra daquele sujeito que ele traduz, né? Qualquer tradutor, para pagar as contas, pode traduzir o que cai na mão, daí a apreciar de verdade aquele trabalho a uma distância. Mas lendo o seu pós-fácil do Manhã e Noite, que saiu pela Zain, ali eu fiquei com a impressão de você ser um cara que, então, via tradução, passou a admirar o Fosse. É isso, você não é só um tradutor, mas você é um leitor que passou a ter o Fosse como um autor que merece sua atenção de leitor. De fato, sim, né? Inicialmente não, mas e eu digo isso sem deixar de reconhecer todos os méritos que fazem o Fosse ser esse autor adorado por quem gosta dele. Mas eu sei que ele não é um autor para todos os gostos, é um gosto adquirido, né? É um autor, há outros, mas é um autor que ele não faz muita concessão à vontade do leitor. Ou Eu diria, você... inclusive, que a chance de alguém pegar o Fosse para ler pela primeira vez e não gostar é consideravelmente maior do que a de gostar. Eu não Eu sei se esse... eu não sei se eu tenho como aferir essa possibilidade, mas eu concordo com você. É um autor que diz o seguinte, ele propõe o seguinte: confia aqui, pega na minha mão que eu vou te levar para um lugar ali. Ou você pega e vai no ritmo que ele quer, ou você larga na segunda página porque você acha que aquilo é uma bobagem e o cara está só fazendo um experimento, uma invençãozinha
de 800 e tantas páginas para engabelar você, né? Eu fico com a primeira hipótese. Depois que confio, eu entrego a mão para ele e vou. E quem entrega e vai, chega a relatar que tem experiências quase místicas, quase transcendentais, e faz todo sentido. Porque a maneira como ele vai manipulando o idioma e contando aquela história para você já foi comparada a um mantra, ou uma reza, ou uma prece, e tudo, e eu te digo isso sem ser religioso. Ele é. Mas não é o caso. Ele não faz isso. Eu sou uma pessoa ateia e eu tenho essa sensação de me aproximar de uma oração, além do fosse. Ou pelo menos uma transcendência, né? Ele não faz... Uma coisa assim traz uma calma, mesmo com coisas não necessariamente que acalmam pelo conteúdo, mas pela forma dele. Uma transcendência. Ele está propondo que isto aqui não é tudo, tem alguma coisa além disso, e essa coisa é um mistério. Basicamente, a obra dele é essa, né? Embora o meu fosse preferido seja ainda A Casa de Barcos, que é um livro de 89, foi o livro que alçou ele a condição de escritor, né, a um patamar de escritor aclamado na Noruega. Ele saiu em 89, né? É um livro absolutamente machadiano. Ele tem uma tensão e um enredo lá com aquele triângulo lá amoroso, e essa tensão vai até o fim, e o fim é abrupto, aquela coisa que te pega e tal. Eu estava conversando outro dia com a Maria Emília Bender, que foi a editora do livro, e ela falou, isso entre aspas, né? O Casa de Barcos tem um enredo, porque essa produção mais recente do Fosse, ele envereda por uma questão mais religiosa. Ele rompeu muito cedo com a Igreja da Noruega, a Igreja estatal, luterana e tal, mas sempre essa questão religiosa teve uma importância na obra dele. Esse tormento do homem diante dessa coisa. E em 2012 ele abraça de todas as religiões na Escandinávia, numa região de população maioria até, ele vai e abraça o catolicismo fervorosamente, né? E a partir daí a produção dele é muito carregada dessa simbologia católica, né? Das liturgias e tal. A heptalogia termina cada capítulo com uma prece, às vezes em latim, né? Agora, é aquilo que a gente até estava discutindo sábado, tá rolando o Clube Fóssia, né? O próprio Fóssia vai participar agora dia 29, no sábado, dia 29, vai participar com a presença de leitores brasileiros. É uma iniciativa conjunta das 3 editoras que publicam Fóssia aqui no Brasil: a Companhia das Letras, a Fósforo e a Zain. E foi um feito e tanto arrastar o Fóssia para participar. Ele é um cara muito recluso e tal. Só deixa eu fazer um parênteses rapidinho, só para pontuar aqui, que a gente está conversando em novembro de 2025. Então, e esse 29 que o Leonardo falou é 29 de novembro de 2025. Então, se você estiver ouvindo a gente num futuro qualquer, não conte com esse dia 29 como vai acontecer. Vai acontecer só se você ouvir em novembro mesmo. É isso. De 2025. E aí, essa produção mais recente dele está marcada por essa presença da religião formal, católica, e eu dizia que o Heptalogia, que está sendo lançado agora em 11 ou 15 de novembro de 2025 pela Fósforo, a grande obra dele, né, o que chancelou o Nobel dele, a Heptalogia, ela está permeada por orações mesmo, orações católicas formais, às vezes em latim, no livro inteiro, né? Eu entendo a má vontade que isso possa causar, ainda mais em se tratando de alta literatura. Tem intelectuais que torcem realmente o nariz para isso, e eu confesso que eu também, de princípio, fiquei um pouco cabreiro com essa história da religião. Falei, nossa, isso não vem um prosélito empurrar cruz e culpa católica para cima de mim. Eu acho que é explicável a pessoa pensar assim, mas eu também acho que é importante advertir. Vamos discutir religião, mas você não está discutindo com o obreiro da igreja caçanica da esquina. Você está discutindo com um teólogo com formação de filósofo. Então, é um outro patamar de discussão. Você pode não gostar do assunto,
mas se você quiser enfrentar, aí você tem que se preparar um pouco. Eu acho que você tocou num ponto aí que é chave, pelo menos na minha experiência com o Fosse. Eu ainda não li o Heptalogia, quem sabe no final de ano agora dê tempo de me Boa dedicar a ele, como ele sorte. merece. Qual? Boa sorte. Acho que a edição brasileira foi consolidada em um volume só. Originalmente, esse livro foi sendo lançado aos poucos no original da Noruega, e hoje tem, claro, a edição consolidada. Mas a edição da Fósforo deve estar saindo com 800 e alguma coisinha páginas, né? Mas de tudo que eu li do Fosse até aqui, que foi basicamente tudo que saiu no Brasil, eu percebo muito claramente essa influência do catolicismo na obra dele, mas nunca pela chave do proselitismo. É uma mitologia em que ele vai trabalhar ali como sendo um material para ele construir a literatura dele, não um discurso pronto para converter alguém a qualquer coisa, me parece. Isso é uma abordagem muito barata. Você não vai esperar que um cara no nível dele, e ainda mais com o aparato cultural, social, na Escandinávia, as pessoas não têm essa coisa da religião como utilitarista que você vê nos outros países, né? Certas igrejas que vendem aí essa ideia, por exemplo, não estão presentes na Escandinávia. Eu já vi dessas igrejas brasileiras aqui, não citarei nomes para não ser indelicado, mas já vi na Bélgica, na França até, em Portugal, então chove. Você vai subindo um pouquinho ali, você já não vê mais. O pessoal aqui nesse mercado, vocês não entram, não tem público para isso. Então, é um outro tipo de discussão. O próprio Fossa me disse que o que interessa a ele, o que atraiu ele para o catolicismo foi a liturgia. Vamos lembrar, ele é um dramaturgo. Esse cara ele começa como músico, depois ele vê que ele não tem futuro como músico e tal, e vai fazer poesia e vai fazer dramaturgia. As peças dele ganham importância, e depois é que ele se torna um escritor prosista, né? Mas ele diz que o que atrai ele na Igreja Católica é a liturgia. A Igreja escandinava, a Igreja norueguesa, eliminou os sacramentos, só tem 3. Né? A liturgia católica são 7. Eu acho que ele projeta aí um bocado do imaginário teatral e o mistério. Essa coisa dele ficar o tempo inteiro, né, confrontando a morte, abordando isso e tentando dar uma explicação para aquilo que ele sabe que não tem explicação, né? E aí ele pega essa equaçãozinha e fica manipulando ela de um jeito que vai entretendo, vai enredando a gente, e daqui a pouco você fica absorto lendo aquilo, né? Mas, de novo, eu reconheço que não é uma leitura para todo mundo, né? No Brasil está muito popular obras do gênero, e nenhum demérito aqui, da Annie Ernaux, outra Nobel, né? Do Edouard Louis, né? Essa coisa da autoficção, mais ou menos carregada de uma raiva, no caso do Edouard Louis, ou de uma coisa mais amorosa, ou mais... e isso tem seu lugar. Essa não é a proposta do Fosse. Longe disso. É totalmente outra. Vai agradar a todo mundo? Certamente menos do que essa. O Brasil esses outros autores que eu citei têm um apelo de venda muito maior. Mas eu acho que o Fosse é incontornável para você tratar de literatura contemporânea, né? Alguém que não leu o Fosse ainda está nos ouvindo, o que você acha que é bom ter em mente para ler o Fosse? Isso eu acho fundamental. Você precisar de um tempo, por menor que seja o livrinho, tem para todos os gostos também, porque o Brancura é um livrinho de 60 páginas, depois tem A Casa de Barcos, que foi lançado aqui logo em seguida pela Fósforo, e aí já aumenta um pouco. O A Alice já é um pouco maior. Depois a Fósforo veio com uma seleta de peças dele, inclusive a peça teatral dele, que talvez de mais destaque, se chama Vai Vir Alguém. Depois uma seleta de poesia, que pega um arco bastante significativo da produção
poética dele, e estou esquecendo algum, não. E agora a heptalogia, que Tem o Manhã e Noite e a esqueci, claro. trilogia. E aí a Zayn, que é uma editora que surpreende, porque também é uma editora recém-lançada, uma editora pequena, que já vai para o seu terceiro Nobel. Lançou, antes do Fosse, o Halldór Laxness, que ganhou o Nobel islandês, ganhou o Nobel de... não vou lembrar do ano. Lançou o Fosse logo em seguida, o Manhã e Noite, uma peça dele que... A Zayn é muito típica, porque é uma editora que só publica obras que têm alguma relação com música. Não é que falem da música, sim, podem falar diretamente da música e tal. Os Peixes também sabem cantar, é a obra do Laxness. Ela nem é exatamente sobre música, mas tem um link ali que é importante. O Manhã e Noite sai porque ele se transformou numa ópera na Alemanha. E ele acabou se popularizando. O editor também se chama Leonardo Silva, meu xará. Ele tinha visto a ópera e, a partir disso, foi atrás da peça, que deu a origem à ópera, e publica não só a peça, mas também o libreto, numa edição que está lindíssima, tem uma tiragem especial com uma luva, com uma ilustração e tal, e Manhã e Noite. E depois a heptalogia. Então, essa é um bom recorte, assim, e também já tinha saído a Melancolia anteriormente, né? Tem a trilogia também, né, que saiu pela companhia. A trilogia também saiu, esqueci, é a Alice. A questão da mitologia católica está bastante presente ali. Correto. É a Alice e a mitologia com tradução do Guilherme da Silva Braga. Eu diria ao leitor que, bom, agora sim, né, com atraso, mas com afeto, tem uma boa amostra da produção do Fosse. E eu acho que o leitor pode ir com a mente aberta, sabendo que vai encontrar algo diferente daquilo que ele está acostumado, porque realmente é, né? Mas com essa disposição de ler, de aceitar a proposta do autor, né? Eu acho que se você tentar ler um Fosse no ritmo que você queira, que seja, vou ler desse jeito que eu quero aqui, acho que não vai dar ruim, não vai ser legal. É necessário um pouco de entrega, né? Eu não sei se ele faz isso inconsciente, porque talvez tenha sido isso, ele tenha se entregue à religião e está propondo alguma coisa parecida com o leitor, sem fazer o proselitismo. Ele está propondo uma entrega à literatura, a uma transcendência, a você atingir um outro patamar de sei lá o quê, né, de entendimento, ou de relaxamento, enfim, chegar num estado alterado de consciência, que é o que exagera, dizendo que quando você lê o Fosse, se você lê o Fosse, lê, né, entre aspas, aí, você chega num estado alterado de consciência, como se você estivesse invocando e recitando um mantra durante, né? Isso não é muito uma coisa ocidental, né, e muito menos brasileira, mas quem faz e topa, adora, né? E você acha que desses livros tem algum que seja mais afável para ser uma porta de entrada? Começa logo pela heptalogia, vai nas 800 páginas da heptalogia. Veja, o Caso de Barcos é um livro que tem, então, um enredo. É uma história, vamos dizer assim, sendo bem grosseiro, uma história com pé e cabeça, assim, né? É uma história de tensão, de um cara que volta para o lugar da cidadezinha onde ele morou, encontra um amigo da infância, e esse amigo da infância não deu para nada, ficou lá mora com a mãe, não ganhou dinheiro, e fica ali morando em casa, tem uma vidinha de nada, e ele toca guitarra, ele tem um duo, uma dupla, né? Ele toca nos bailinhos, bem simples dos lugarejos onde ele vai. E esse amigo dele de infância volta, topa com ele no meio da rua, esse cara tem uma carreira fora, ele é casado, tem 2 filhas e tal, e volta com a mulher. E aí se estabelece uma tensão entre os dois e essa mulher, né? E aí é absolutamente Bentinho e Capitu nessa hora, né? É um livro que talvez, eu estou aqui arriscando, talvez seja mais palatável ao leitor brasileiro. Agora, também devo dizer, de todos os que foram lançados, ele se destaca, é um pontinho fora dessa curva, porque os outros são de produção mais recente,
e aí eles enveredam por isso que a gente está falando aqui, né? Por essa tentativa de impor ao leitor um ritmo, né? Através da repetição. É importante falar o seguinte: se você não gosta de repetições, né, de ouvir coisas repetidas, o FOSS talvez não seja para você. Eu tive essa experiência logo quando eu comecei a traduzir o Brancura. Já nas primeiras páginas eu achei que a paginação estava errada, porque eu topei lá com o texto, não, mas eu já traduzi isso aqui, isso de novo. De novo. E é de novo, e é de novo, e é de novo. E isso num livrinho de 60 páginas, imagina no dia 800, né? Então, assim, sim, a repetição é um recurso estilístico, né, que ele usa para que o leitor atinja esse estado que ele propõe, né? Ou estado, ou enfim, por estado, entenda aí o objetivo que ele está propondo, que às vezes, inclusive, é nenhum, é o nada, né? O leitor também que tire a sua... O leitor também que tire a sua conclusão, essa é a minha, né? Por exemplo, o Brancura, a gente fez o Clube Fawcett do Brancura agora no sábado anterior, dia 1º, né, de novembro de 2025. E muitas pessoas falaram, tinha bastante gente na sala e tal, é um clube de virtual, portanto, e me surpreendi com o interesse das pessoas e com o depoimento das pessoas, de gente que disse que foi ler o Brancura na praia e é um livro de gelo, né? Porque o Brancura o cara tá numa floresta gelada e ela começou a sentir frio. E outra que disse que começou a chorar. Então tem um efeito realmente impressionante na vida das pessoas. Mas eu estava com a edição original do Brancura e na capa da edição original tem um selinho, aqueles blurbzinhos que a editora põe e tal, de uma citação de uma resenha, e o cara fala uma obra-prima sobre a morte, né? Eu, posse desse livro e influenciado por aquele selinho, não me deixei iludir. Para mim, estava muito evidente que aquele cara, o protagonista, que não tem nome, a gente não sabe quem é, ele, de alguma maneira, está passando de um estado para outro. Ele tá entrando num reino que a gente não conhece, sabe qual é, né? E essa no limiar, né? No limiar. E essa passagem está muito bem descrita ali, com uma simbologia carregada, católica, né? Mas uma simbologia carregada que é muito comum, é muito familiar para a gente, né? O do anjo, o do cara de terno sem um sapato, né? As pessoas são sepultadas de terno, sem sapato. A figura luminosa da Brancura, o pai e a mãe que vem receber o filho, que não sabe o que está fazendo ali, começa a sentir um frio, né? Isso para mim estava muito claro, né? Influenciado por esse selinho lá, dizendo que era uma obra-prima sobre a morte, mas também por causa do enredo e por causa da descrição, da ambiência da prosa. Mas não é uma opinião, não foi uma opinião unânime no clube de leitura. Outras pessoas tiraram outras conclusões e tudo bem, né? Né? E, Leonardo, o que é esse norueguês do Fosse? Que você escreve, né? Que não é o norueguês dos livros, é o norueguês do lugar onde ele mora. Você até coloca no pós-fácil do Manhã e Noite que, mais até do que uma opção estética, é uma opção política dele. Bom, eu não quero enveredar aqui por uma questão, talvez seja um pouco agreste para as pessoas que não se interessam pelo tema, mas é assim, a Noruega fala-se o idioma oficial, é o norueguês, se fala só deixa eu fazer um parênteses, com meia hora de conversa, quem não se interessa pelo Fosse e pelo tema já debandou, então pode ficar à vontade para se aprofundar na questão da Noruega, mas mas é só para dizer o seguinte, a Noruega é a Disneylândia dos linguistas, né? Se fala um idioma originário, como se fala hoje, ali na Lapônia, o que se chamava de Lapão, hoje se fala Sami, é uma língua que não é indo-europeia, é uma língua que tem afinidade com o finlandês, então aqueles povos Sami lá no norte falam essa língua, ela é restrita ali, eles têm inclusive a própria assembleia deles, se falam 3 variedades desse Sami, mais umas outras minorias linguísticas, mas o norueguês, ele tem 2 vertentes, ele tem 2 variantes,
E isso tem razões lá na Idade Média e na Idade Viking, quando a Noruega foi dizimada pela peste negra, e o antigo idioma viking que era falado lá foi sendo isolado em bolsões pelo país, principalmente na costa e nos vales centrais, né, na costa oeste do país e nos vales centrais. A Noruega ficou acéfala por causa da peste negra, morreu mais da metade da população e toda a realeza. E aí o país ficou sendo passado de mão em mão, da Dinamarca para a Suécia, né? E a Dinamarca, que exerceu um poder maior, né, e anterior, impôs o idioma dano-norueguês, o dinamarquês falado, né? O dano-norueguês é o dinamarquês escrito, falado de uma outra maneira. O dinamarquês ele não é falado, ele é engolido, né? É uma língua extremamente cultural, com forte influência do alemão, mas eles impuseram a língua e isso ficou muito concentrado em Oslo e em Bergen, que é uma cidade na costa oeste, que fazia parte da Liga Hanseática. Eram 2 centros urbanos importantes, ricos. Mas o resto do país é um país muito pobre, e esses bolsões falavam, então, o resquício daquela língua viking e foram evoluindo em dialetos muito particulares, né? Aí, na época do nacional-romantismo, um sujeito chamado Ivar Aasen, em 1800 e tanto, inspirado pelos Grimm na Alemanha, decide percorrer o país inteiro para dar conta dessa tensão que existia entre os 2 centros urbanos e os bolsões agrários, rurais, analfabetos, inclusive, do país, que reclamavam, né? Estavam ali abandonados à própria sorte, enquanto o Oslo tinha o seu dinheiro lá, né? E falavam a língua que não era deles, porque eles não, né? Era o dinamarquês, ainda que falado de outro jeito. E aí esse cara, inspirado pelos Grimm, ele vai e percorre o país inteiro e vai compilando aqueles dialetos. Veja, eu não estou falando de dezenas de dialetos, eu estou falando de centenas, talvez milhares, porque a Noruega é um país muito vasto, né, muito extenso, de costa extremamente recortada, muito acidentada, e em que esses bolsões eles ficaram isolados durante séculos. E cada um foi desenvolvendo a sua variante dialetal, que tinha raízes no idioma viking. Esse cara decide, então, ao invés, os Grimm na Alemanha compilaram isso, compilaram um dicionário e um livro de contos, né? O Aasen, inspirado por eles, teve a seguinte ideia: não, vou fazer uma outra língua, olha que legal. Ao invés de fazer um dicionário ou um livro de contos, eu vou criar uma outra língua. Então ele faz uma espécie de um Esperanto. Eu brinco que é meio Nhengatu e meio Esperanto, né? E ele faz mais ou menos uma média certo, ele pegava uma palavra lá que tinha as variantes dialetais, chamava essa palavra de A, B, C ou D, né? Variando um pouquinho de uma para outra. Aí eles faziam uma média ponderada, escolhia aquela que era mais próxima ali de todas e diziam, essa palavra agora é isso. E eu estou falando de palavras do dia a dia, viu, Rodrigo? É copo, próprio pronome eu, tem N maneiras de falar. Aí, quando ele não encontrava a palavra, a média ponderada que ele queria, ele ia lá no radical viking, do ano 800, pegava, é como se eu não tivesse uma palavra, mal comparado, eu não tenho uma palavra para o português, para dizer computador. Eu vou lá no idioma originário, que é o latim, eu pego alguma coisa aqui da raiz de computar nem vale porque já é a raiz, mas enfim, e cria uma palavra, ele arbitra uma palavra. Ele fez isso e criou um idioma. Esse idioma, ele batiza como neo-norueguês, né? Na verdade, nem é neo-norueguês, porque ele é mais antigo do que o dano-norueguês, né? Mas ele é artificial, ele é arbitrado. E ninguém na Noruega fala esse idioma da forma como ele está compilado, porque ele precisou ser compilado, o cara precisou arbitrar um bocado de coisa lá. Todo mundo na Noruega fala um dialeto. Fala um dialeto que é mais próximo do idioma do dano-norueguês, ou fala um dialeto que é mais próximo, tem mais influência desse idioma criado, né? A questão o país ficou dividido, né? É claro, o neo-norueguês é falado por 20% da população, é uma minoria de falantes, mas, como eu te disse, na Noruega todo mundo fala dialeto. Você pode ter o dialeto de Oslo, que é o dialeto mais influente, mais importante, tem um dialeto também muito importante em Bergen, que é essa segunda cidade, mas você andou 30 quilômetros e já mudou o dialeto, né? Eu, por exemplo, quando eu morei na Noruega, eu morei nessa cidade, e do lado, eu morei, na verdade, numa ilha,
do lado dessa cidade. É uma ilha um pouco maior do que o município de Fortaleza. Vai, eu sou de Fortaleza, então essa é a minha comparação. Tinha 7 dialetos diferentes nessa ilha. 7. Bem marcados. Você sabia de onde é que o cara vinha, só de ouvir ele falar. Por que eu estou falando esse preâmbulo todo? Porque o Fosse é o único dos escritores noruegueses que ganharam o prêmio Nobel, e foram 4, que usa essa variante como forma de expressão. Todos os outros usam o dano norueguês. Os escritores que tiveram projeção fora da Noruega, o último que usava essa variante foi o Tare Versos, foi lançado aqui no Brasil pela Todavia, a tradução minha, do Castelo de Gelo. Ele ganhou o prêmio do Conselho Nórdico, não por esse livro, mas por outro, em 64. 64, né? Ele teve, sim, uma projeção fora da Noruega, mas não tanta quanto o Fosse. Então, o Fosse é realmente um fenômeno, porque ele pega um idioma, é como se o cara, mal comparando de novo, fazer essas comparações grosseiras, mas é como se o cara escrevesse de um jeito que escreveu o Guimarães. Digamos que a gente falasse o idioma do Guimarães Rosa aqui no Brasil, nos rincões ali de Minas, uma parte da população falasse e escrevesse daquele jeito, ele pega aquilo e joga para o mundo, né? Um idioma que não é o idioma dos livros, porque o dano norueguês é chamado lá de bokmål, que é a língua dos livros. O Ibsen escrevia nela, o Knausgård escreve nela, né? Todos os outros escritores noruegueses, a Sigrid Undset, que ganhou o Nobel, o Knut Hamsun, que ganhou o Nobel, o Bjørnstjerne Bjørnson, que ganhou o Nobel, e todos os outros recorriam ao idioma dos livros para se expressar em literatura. Ele não. Ele vai no idioma que é marcadamente oral, que é arbitrado, que ninguém fala, né? Estou sendo aqui bastante grosseiro nas simplificações, né? E diz, essa aqui é a minha pátria, essa aqui é a minha língua, como ela é legal. E é natural que ele fizesse isso, porque como é um idioma marcadamente oral e ele é um dramaturgo, ele diz que ele não escreve, ele é quase como se ele editasse sons. Por acaso eles estão escritos, né? Então, eu acho que uma coisa fundamental para você entender o Fosse é perceber que aquilo lá é de uma oralidade absurda, né? Se eu conseguir transpor parte dessa oralidade na tradução para o leitor brasileiro, eu estou muito feliz. Não sei se eu consegui, mas é preciso que isso esteja, que o leitor tenha isso em mente. O que ele está lendo ali são vozes. Era outra pergunta que eu ia te fazer, e o quanto que isso significa um pepino na hora de verter para o português. É um pepino. Isso ou outras coisas, assim. Não, então, se isso fosse só o pepino, estava ótimo, mas tem uma salada uma salada mista inteira, porque além de tudo ele não põe pontuação ou subverte. Então, no norueguês isso fica muito bem resolvido, porque é só você jogar o verbo no começo da frase que você está na interrogativa, né? Mas no alemão também funciona. Já no inglês você tem que mexer com auxiliar e tal. No português, eu às vezes posso jogar o verbo no começo da frase e indicar uma interrogação, mas em detrimento da naturalidade do texto, porque senão eu estou voltando séculos, né? E aí para um leitor contemporâneo aquilo vai ficar postiço. Então assim, o homem não põe ponto de interrogação. Como é que eu vou saber que aquilo é uma pergunta? Na entonação, mas eu não tenho entonação no texto. Quando é uma peça, ele põe a rubrica lá, né? Indagando, perguntando. Então, num romance ele não põe, mas não põe o ponto de interrogação também, né? No heptalogia, eu não pus, né? O leitor vai perceber que ali é uma pergunta, eu espero que sim, né? Porque eu segui a cartilha do cara, ele propôs isso, eu estou propondo isso aqui. Eu achei que se eu colocasse um ponto de interrogação nas perguntas, eu estava, de alguma maneira, não tirando a integridade do texto, né? Isso não quis fazer, mas foi uma opção. Poderia ter feito, o tradutor em inglês fez, eu preferi não fazer, né? Mas ao mesmo tempo também eu não tinha o recurso de jogar o verbo para frente para perguntar, vai você ao cinema amanhã? Também não dá, ninguém fala assim, é uma obra contemporânea. Então, vamos ver o resultado. Você falou de algumas coisas que você ainda assim pensou em caminhos, optou por caminhos e vamos ver o resultado. Mas tem elementos que você olha e fala, não,
isso aqui Teve um. isso aqui não dá para trazer para o português. Para o português não vai dar. Não, eu não sou desses que acha que não dá. Eu acho que tudo dá. Eu acho que tudo dá. Veja, o Fosse no Manhã e Noite, vamos lembrar, ele ganhou o Nobel, a academia diz que ele ganhou o Nobel porque ele dá voz ao invisível, ao indizível, tudo bem? No Manhã e Noite, um livrinho, né, que começa com um parto e termina com um enterro, manhã e noite. Coisa mais banal do que isso, né? No Manhã e Noite, ele dá voz ao feto. Ele dá voz ao feto no parto. E você entende, você como leitor entende que aquilo ali é o sofrimento do feto querendo nascer. E é uma sequência de gemidos, né? É uma sequência de gemidos. Então, eu sou dos que acham que toda e qualquer coisa foi dita por um ser humano, ela é traduzível, né? Eu não saberia traduzir o que o sabiá que está aqui cantando fala, isso eu não sei, né? Ou que uma baleia tá cantando lá no oceano. Esse conhecimento eu não tenho. Mas se foi um ser humano que disse, eu tenho como transpor para um outro ser humano dizendo isso, eu acho. Agora, curioso você perguntar isso, porque na heptalogia, o Fausto é um cara muito, muito acessível, né? Para gente que tem o contato com ele, esse contato direto de tradutor, de escrever para ele responder no mesmo dia, tirar uma dúvida, sempre muito solícito, ele não gosta de aparecer, já passou a fase dele, vamos lembrar, ele era um diretor teatral, um dramaturgo, né? E ele ia para essas vernissagens, fazia todo tipo né, participava dessas coisas, não mais. Desde 2012, ele abraça o catolicismo e fica recluso, inclusive, né? E cá entre nós, pelo que eu vejo de entrevistas aqui e ali do Fosse, ele não aparecer talvez seja uma boa, porque não é também a pessoa mais expressiva do mundo, mais encantadora para vender a própria obra. Não, Esses dias mesmo eu recebi um corte, me mandaram uma entrevista dele, ele falando, não, minha obra é basicamente alguém olhando pela janela. Pela janela, isso. Mas como que você escreve? eu junto as palavras. E se repete. Você que já lia alguma coisa dele, você sabe que os temas estão sempre ali. O Heptalogia, todos esses livros que foram lançados aqui no Brasil, estão lá, você vê. É a mesma coisa. Olha, cara, uma vez... De novo, as simplificações grosseiras. Mas assim, o Benjor, né? Gênio, né? O Benjor, né? O cantor, compositor Jorge Benjor, nosso. É gênio. Mas só compôs uma música, né, cara? É o Zé Pretinho, que a nega chamada Tereza, que joga Flamengo e tal, e tudo, e o Alô W Brasil. É a mesma música. E tudo bem, o cara é genial. E o Fosse é desses. Ele acha que o grande artista repete a si mesmo e copia a si mesmo. E ele não tem a menor pé de falar isso. Mas ele é muito acessível, e eu dizia... e tinha um trecho lá da heptalogia que ele faz elucubrações filosóficas e teológicas no meio do livro, né? No meio de uma passagem comezinha que um personagem está falando sobre como é gostoso fazer um omelete, fritar o bacon com cebola, então ele envereda por Meister Eckhart, um monge alemão do século XII, e começa a especular sobre questões teológicas e filosóficas muito profundas. E aí tinha uma passagem lá que ele dizia que Deus é abismo, né, fundamento e abismo. Isso em norueguês fica muito bonito, mas aí eu pedi a autorização para ele, né? Eu falei, olha, tá aqui, fundamento e Deus é alicerce e abismo, mas eu pedi para ele para botar uma pequena paráfrase, que é tipo um comentário que a gente faz no texto, sem alterar, e ele me autorizou. Eu falei, porque eu faria uma tradução um pouco literal desses termos aqui, uma tradução quase que etimológica desses dois termos aqui em norueguês, que em português ficou bonito, que era razão e desrazão. Então, eu acho, pelo menos eu achei, né? Então eu pedi para ele deixou, eu falei, vou traduzir isso aqui como Deus eu não sei se eu usei fundamento ou alicerce, não sei, e abismo, e é razão e desrazão. Porque aquilo calhava tão bem ali naquela explicação, naquela especulação que ele estava fazendo, que o personagem estava fazendo sobre o absurdo da vida e essa coisa da finitude, porque é outro tema recorrente nele, né? Essa coisa de ficar cantando a mesma música, a finitude, certas imagens, né? Certas cores,
né? O livro, vamos saber aqui, a Heptalogia é um livro sobre um pintor, né, que está em crise e tudo e tal, e ele não consegue terminar um quadro, e ele traça 2 linhas, e aquelas 2 linhas escorreu, a tinta escorreu, mas no meio das 2 linhas ficou um tom lá, que é um tom marrom, que ele achou bonito, mas ele não quer terminar esse quadro, mas ele também acha que ele já está terminado, não tem mais nada para fazer. Então, essas cores, elas são... e aí ele me falou, não, é porque essas cores, elas são muito impregnadas em mim por causa dos poros de sol das altas latitudes, né? Pensa no quadro do Munch, no Grito, não no Grito em si, mas o pano de fundo, aquele pôr do sol avermelhado, lilás, né? Das altas latitudes, e essas cores estão muito presentes na obra dele em lugares que você fala assim, mas uma cor não tinha que entrar aqui, e entra. Né? Os poemas, isso está muito bem claro. Então você tem trechos dos poemas ali na Heptalogia, quase que decalcados, né? Os personagens principais, o Asla e a Ales, já estão no Ales também, né? Então, assim, de novo, ele não tem problema de se repetir e nem de repetir aquilo que ele escreve, né? O que não o torna menos genial, pelo contrário. Com esses mesmíssimos ingredientes, esse cara fazer essa obra. Para a gente fechar o nosso papo, me indica um livro. Só vou pedir para que não seja o livro do Fosse, que dele a gente já falou bastante, já está tudo muito bem indicado. Eu vou te indicar. Esse livro ele é muito especial para mim, porque vai sair pela editora Zain, agora em novembro de 2025, ele está sendo lançado enquanto a gente está falando aqui. Ele vai estar disponível já no site da Zain e nas livrarias virtuais e físicas. Ele se chama Certo Azul. Tem nada a ver com Fosse, mas tem. É um livro de um costarriquenho, tenho certeza que você nunca leu um autor costarriquenho na sua vida, e ele é uma tradução minha do espanhol, claro, chamado Certo Azul. Esse livro, evidentemente, ele é inspirado no álbum, no disco de jazz do Miles Davis, e cada capítulo é uma faixa desse álbum. E é a história muito simples de uns gatos de rua, é uma fábula, e esses gatos de rua adotam uma criança que eles encontram abandonada na escadaria de um teatro, no meio de um temporal. E essa criança, a gente não sabe de onde veio, e eles ensinam essa criança os fundamentos do jazz, e com isso eles vão dando certas lições de vida para o ritual de passagem dessa criança da vida infantil para a vida adulta. Não vou dar muito spoiler do livro, eu só vou dizer o seguinte, cara. Eu li esse livro algumas vezes, primeiro como leitor, depois como tradutor, depois na revisão e tudo. A cada uma dessas vezes eu desmanchei de chorar de um jeito. Ele me pegou de um jeito, assim, é um livrinho pequenininho, acho que a edição brasileira tem umas 96 páginas e tal, é para ler numa sentada. Mas é tão original, ele vai construindo o enredo do livro como eu não toco instrumento, infelizmente, mas como esse gato faz parte de os gatos, né? Eles são um sexteto de jazz. E cada a narrativa do livro é concertada, né, estruturada, como se fosse um improviso desses músicos tocando. Falando, inclusive, do improviso do jazz. É tão bonito, é tão delicado, assim, eu não tenho como expressar aqui o impacto que esse livro teve em mim e a delícia que é ler o Certo Azul. Então, Fernando Contreras é o nome do autor, Certo Azul, editora Zain. Zain se escreve Z-A-I-N. Juro para você, lê esse livro. Leonardo Pinto Silva, muito obrigado pelo papo. Prazer enorme, compadre. Por este ano é isso aí, pessoal. Indique o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão, boas festas e até 2026.